O que não é uma ferida emocional? Uma ferida emocional não é simplesmente uma sensação de tristeza. Dr. Del, por que você precisa explicar isso? Eu preciso explicar isso porque existem profissionais que trabalham hoje com desenvolvimento pessoal no Brasil que estão chamando tristeza de problema emocional. Meu Deus! Tristeza faz parte de uma pessoa que está viva, que é um ser humano. Vocês se lembram lá na nossa aula de número 3, dentro do método Travessia, que eu trago de volta a reconciliação com a fragilidade? Sim, a reconciliação com a fragilidade é para devolver o ser humano ao simplesmente fato dele ser humano. E o fato de você, de vez em quando, ter uma leve sensação de tristeza, não significa necessariamente que você tem uma ferida emocional, ou que você tem um eu que é fraco. A sensação de tristeza é do ser humano. Que ser humano é esse que de vez em quando ele não está triste, ele não fica triste? Agora, o que é a tristeza que faz parte de uma ferida emocional e a tristeza que faz parte que não é uma ferida emocional? Então isso aqui você vai perceber hoje aqui. Segura aí que eu vou te mostrar. A segunda, ferida emocional ou uma ferida emocional não é apenas aquele dia que você levanta cansado e desanimado. Olha para você ver, isso não é uma ferida emocional. Dr. Del, por que tem que explicar isso? Eu tenho que explicar isso porque muita gente pega os videozinhos ali da internet e aí ele vai lá fazer o próprio diagnóstico dele. E aí 1, 2 videozinhos a pessoa fala ali, ele que já tem uma mente que está um pouquinho fraca, aí ele acredita e piora porque ouviu um profissional que não está preparado para falar de temas profundos. Não está. Então, não é. Você está cansado, não é uma ferida necessariamente emocional. Tá com o emocional cansado também não é necessariamente uma ferida emocional. Ferida emocional não é aquele medo normal que qualquer pessoa pode sentir quando está diante de algo que é novo. Também isso não é uma ferida emocional. Tem muita gente que quando vai ensinar sobre processos de desenvolvimento humano, gritam dizendo, você tem que eliminar o seu medo. Meu Deus! Isso não é humano. Medo não se elimina. Medo faz parte da constituição humana. Quando você está diante de um túnel escuro e que você freia, você vai devagar. E quando você começa a entrar dentro daquele túnel, você toma todas as precauções, você aguça alguns dos seus sentimentos, você aguça algumas das suas habilidades. E você começa a observar, você diminui a velocidade, você freia, você olha para um lado, você olha para o outro, você olha o carro à frente, você acende o farol, você faz uma série de coisas ali, porque você tem medo de que aconteça um acidente. Então esse medo, ele gera uma precaução. Esse medo, ele gera um cuidado. E esse medo foi colocado dentro da perspectiva humana justamente para esse ser humano que não sente nenhum medo, não coloque a sua própria vida em risco. Então tem um medo que nada tem a ver com ferida emocional, tem um medo que é legítimo. Agora existe um outro medo, que eu vou falar um pouquinho também, que ele tem uma relação direta com a ferida emocional, porque paralisa. Então, a outra, sentir culpa, não é necessariamente sinônimo de uma ferida emocional. Olha que coisa interessante. Tem muita gente que vai logo dizendo, sentir culpa é um problema. Não. Do ponto de vista antropológico, dentro da teoria da atenção, a culpa, ela cumpre um papel importantíssimo na constituição humana. É por causa da culpa que eu não fulmino o outro. É por causa da culpa que eu, muitas vezes, sou relembrado da minha constituição humana, que eu não sou o individualista que pego tudo para mim enquanto outras pessoas estão precisando. É a culpa que muitas vezes me permite desenvolver a solidariedade.
Agora, uma culpa que está ligada à ferida emocional, ela me prende no passado, ela me prende em outras pessoas, ela trava você de você fazer coisas que nada tem a ver, com o outro, tem a ver com você. Então, um tipo de culpa não é ferida emocional e outro tipo de culpa vai estar ali como sintomas da ferida emocional que eu vou falar daqui a pouquinho. A outra, ferida emocional, não é aquela sensação de frustração. Meu Deus, vamos explicar isso aqui, gente. Sensação de frustração faz parte também da constituição humana. O ser humano, como constituição, ele tem um dado de insatisfação que é existencial. E esse dado de insatisfação existencial também carrega uma pequena frustração ali, que também é um pouco existencial. Isso necessariamente não é uma ferida emocional. E não é uma ferida emocional, por quê? Porque vivendo numa experiência interrelacional, então tem dois tipos de experiências, a intrapessoal, aquela de dentro para fora, você com você mesmo, e a interrelacional, com que você estabelece a relação com os outros, né? E a relação que a gente também coloca, que é a relação do ecossistema, que é você com a própria natureza. Mas na relação interpessoal, ou interrelacional, as pessoas não vão fazer sempre aquilo que você acha que tem que ser feito. E aí você vai se frustrar. Agora, qual a diferença entre essa frustração e uma experiência, muitas vezes, de ferida emocional? É quando essa frustração, né, você vai perceber, vou mostrar um pouco, é quando a outra frustração te joga num lugar que você não consegue sair de lá. Você não consegue. Porque ela toca em algum lugar dentro de você, lá de trás, que tem a ver com a rejeição, que tem a ver com o abandono, que tem a ver com a dificuldade de ser você, a não validação. Mas segura que eu quero especificar isso melhor para você. Então, para quem tem pessoas que pegam isso aqui como aula, né, porque é uma aula, e anotam tudo. Então, ferida emocional não é simplesmente uma tristeza. Ferida emocional não é simplesmente estar desanimado. Ferida emocional não é necessariamente um medo normal do novo que vem. Ferida emocional não é necessariamente sentir uma pitada ali de culpa. Ferida emocional não é necessariamente aquela sensação de frustração. Não necessariamente. Isso aqui pode fazer parte de uma dimensão que é humano. Quando você lê os grandes autores da literatura mundial, é incrível como eles conseguem abordar essa dimensão humana de uma forma muito profunda. De uma forma muito profunda. E isso é bom, porque isso também te pacifica. Porque uma pessoa que tem um histórico de emocional fraco, e eu trabalho muito isso quando você sai da mentoria do Método Travessia e vai agora viver a sua vida, não mais no emocional fraco, mas agora no emocional forte. E eu gosto de trazer isso para mostrar que o fato de, em algum momento, você ter uma oscilação dentro de algum sentimento, não significa que você voltou para o seu lugar do eu fraco. Significa que você é simplesmente agora um humano que abraça também a sua dimensão de vulnerabilidade. Eu gosto